Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu estou muito animado porque o que você vai ver aqui vai levar a sua relação com os conteúdos que você produz na internet ou se você quiser produzir para outro nível. Inclusive, eu demorei muito para trazer essa aula, porque essa aula eu só dava exclusivamente, esse conteúdo eu só dava exclusivamente para os meus clientes de consultoria, de mentoria. Nem cursos eu dava isso aqui. Então, o que você vai ter acesso pode realmente te levar a ter ideias ilimitadas de conteúdo. Inclusive, vem aqui comigo que eu vou te mostrar aqui na tela. Olha só, esse vídeo ele vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte, eu vou te mostrar como é que você começa a ter ideias infinitas de conteúdos. Depois eu vou te mostrar um detalhe que você tem que estar atento em relação à diferença de conteúdo curto e longo. E o terceiro ponto, que para mim vai ser o mais importante, é como é que você extrai dentre tantas ideias boas e como é que você... Aqui que a gente vai ver efetivamente como é que você transforma isso em ideias infinitas de conteúdo. Eu não estou sendo exagerado, são ideias infinitas. Inclusive eu vou te mostrar na prática como é que você pode ter um ano de ideia. Então, fica até o final, e aqui não é para você me dar engajamento, chegar até o final, mas o terceiro ponto é realmente mais importante, e eu deixei para o final porque ele só vai fazer sentido no final. Eu não poderia começar com o mais importante aqui agora, então por isso que é importante que você fique aqui comigo até o final. Vamos cair para dentro e eu vou te mostrar aqui na prática, essa aula vai ser muito prática, como é que você pode estar fazendo para ter ideias infinitas de conteúdos. Vamos cair aqui para dentro, vamos lá. Primeiro ponto. Para você ter ideias infinitas, você tem que trazer isso de algum lugar. Ninguém traz do nada, vou criar 1000 ideias de conteúdo da cabeça do nada. Não, você precisa trazer de algum lugar. O que eu vou te ajudar aqui nessa aula é a sistematizar de um modo que você tenha isso fácil, que você não fique bloqueado. Qual é o maior problema hoje em dia? As pessoas sentam para produzir um tipo de conteúdo e elas simplesmente sentam assim, ó. Já mostrando aqui tudo que a gente vai ver. Ela abre uma tela em branco e fala assim, beleza, o que eu vou trazer de conteúdo? Ou senão ela pega o celular e fala, cara, o que eu vou trazer de um Reels agora? Ou ela vai pro YouTube e fala, que tipo de conteúdo que eu posso trazer no YouTube agora? E a pessoa trava. Por quê? Porque quando você está diante de uma folha em branco, diante de uma tela em branco, é o modo mais difícil de você produzir. Você é que realmente trava. Então é importante que você, quando sente para produzir conteúdo, você já saiba exatamente o que você vai fazer para estar produzindo aquele tipo de conteúdo. Então, é importante quando você sente para produzir o conteúdo, você já tem o tema que você vai falar. Você, igual aqui, quando eu fui gravar esse vídeo, eu não saí falando assim, pensando, cara, o que eu vou gravar agora? O que eu vou falar? Não, eu já sabia que eu ia trazer sobre conteúdos infinitos. O meu foco nesse vídeo é você ter ideias infinitas de conteúdo. É esse o foco. Quando você sair desse vídeo, você tem que falar, cara, eu tenho ideias infinitas de conteúdo. Eu tenho um ano de ideias de conteúdo. Pronto. Esse é o meu objetivo, essa é a minha premissa do vídeo. E é isso que você vai aprender realmente até o final do vídeo. Então, não sente diante de uma tela em branco, isso aqui vai te dificultar, vai te atrapalhar bastante. Então, vamos voltar aqui pro conteúdo. Vamos lá. Beleza. Para você ter ideias infinitas de conteúdo, você pode extrair além disso aqui, mas eu vou te trazer 3 formas que aqui já é o suficiente para você ter ideias, tá? Então, se você usar isso aqui da forma correta, você já vai ter muitas ideias e depois você vai conseguir produzir a partir disso ideias infinitas. Então, primeiro ponto, não é aqui não. Você tem que criar um banco de história, um banco de ideias e você pode também extrair a partir de leituras. Como é que... Deixa eu até começar aqui, ó, pelo banco de ideias, antes do banco de história, que vai ficar melhor. Espera aí, vamos ajustar isso aqui, beleza? Aqui, beleza, vamos lá. Como é que eu extraio ideias dos meus conteúdos? As ideias, normalmente, eu vou extrair de outros conteúdos. Então, eu posso me inspirar, por exemplo, no Instagram, ou no YouTube, ou em outras redes, sei lá, Substack, que é uma rede de cartas. Enfim, você pode extrair de outros lugares, tá? Então, deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar melhor assim. Peraí, pronto. Então, você pode extrair de outros conteúdos. Você pode estar pegando, por exemplo, vou te mostrar aqui na prática. Esse vídeo é para ser prático, então vamos aqui, ó. Coloquei aqui no YouTube. E aqui no YouTube, você já pode pegar ideias de temas que aparecem aqui para você. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar referências mais nos Estados Unidos ou em outros países, porque a partir disso eu consigo adaptar para cá, para o Brasil, e eu não estou pegando a ideia de ninguém daqui. Então, mas você pode pegar, não tem problema. Mas aqui, vou te dar um exemplo. Então, cliquei aqui no canal.
aqui propaganda, né? Deixa eu tirar esse áudio aqui, beleza? Só pra gente ver. Cliquei aqui num canal americano. Deixa eu pegar o vídeo desse cara aqui, ó, Daniel, pronto. Aí eu vou aqui vídeos, eu posso estar filtrando, por exemplo, em alta para ver os principais vídeos. Depois eu posso pegar aqui o título, só para você ver um jeito muito fácil aqui. Deixa eu até te colocar aqui, porque a ideia desse vídeo é ser bem prático. Então se eu pego, por exemplo, assim, ó. Como eu entendo inglês, eu não ia fazer isso, mas vamos supor que você não entenda inglês. Aí você coloca aqui, ó, traduza. Pronto, só isso. E aí você filtra uma ideia, tá? Então aqui, só escrevendo aqui, pegando os vídeos do canal e colocando em alta, você já consegue muito resultado. Ou, por exemplo, você pode vir aqui na aba, então, como criar, olha só, como criar conteúdo sem esforço, como criar conteúdo, como usar Substack, enfim, outros pontos aqui que vai aparecer que não tem nada a ver, mas conteúdo, ó, como criar conteúdo para o Instagram, como criar conteúdo, ó, adulto, não tem o mínimo interesse, como bloquear, aqui, ó, como criar conteúdo TikTok, YouTube, enfim, aqui você consegue várias ideias. Ou, por exemplo, vender mais na internet, vender mais usando Instagram, usando B2B, enfim, por isso aqui, pela barra de pesquisa, você consegue vários, você escreve como estudar, eu gosto bastante de estudar mais rápido, então como estudar melhor, como estudar Olavo, estudar para concurso, estudar para Enem, estudar para Bíblia. Então aqui você já vai ter várias ideias, tá? Então aqui é muito bom. Ó, vamos olhar aqui no ChatGPT, ó, pronto, já me deu a tradução. E aqui, por exemplo, já poderia ser uma ideia. Ah, me dê 29 minutos, eu vou te ensinar a ganhar $1 milhão. Beleza, é interessante, né? Você pode achar muito apelativo ou não, mas é interessante. Então, nesse banco de ideias, você vai começar a listar. Beleza? Então você vai colocar aqui gostei desse tema. Opa, me dê 29 minutos e eu vou te mostrar como ganhar $1 milhão. Beleza, então aqui é um ponto. E aí você vai, eu não vou listar aqui para não ficar bagunçado, mas aí você vai listando 1, 2, aqui você pegou algumas ideias. Mesma coisa, como é que você pode fazer lá pelo Instagram? Você começa a seguir perfis, né? Provavelmente você já segue perfis de pessoas que são seus concorrentes, que falam assuntos ali que você quer trazer também, e começa a listar várias ideias, começa a listar 3, 4, enfim. E aí você vai trazendo várias ideias. É importante que aqui você crie realmente ideias. Você pode inclusive separar, sei lá, 10 minutos do teu dia para pegar essas ideias. 5 minutos do teu dia, você certamente com 5 minutos do YouTube, do Instagram, você já consegue trazer umas 5, 10 ideias. Qual o problema? O problema é que você fica consumindo conteúdo e não faz algo prático. Eu estou te trazendo ali algo prático, beleza? Banco de histórias, tá? Vamos para o segundo ponto aqui. Banco de histórias, como é que você vai fazer? Deixa eu ajustar aqui essa, pronto. Banco de histórias, você vai começar a listar. Então, vou te dar um exemplo. Esses dias meu filho fez uma viagem, um negócio da igreja, chegou e a gente estava conversando bastante sobre desapego. E aí ele me falou um negócio interessante que tem a ver com desapego, não ser apegado às coisas materiais. Pronto, eu posso fazer um conteúdo que vai me remeter. Eu vou trazer essa ideia do meu filho, do desapego, e vou trazer, por exemplo, como viver bem com menos. Ou, que eu acho até melhor, focar, acho que aqui vai ficar até melhor, focar no essencial. Aí eu trago a história do meu filho, do desapego. Eu posso descrever a história aqui, é claro, estou sendo bem simples, mas você pode descrever. Um outro ponto foi uma história que eu gosto de contar, que estava trabalhando aqui no escritório, estava fazendo negócio, meu filho chegou e falou, duvido, eu te amo baixinho aqui, né? Meu escritório tem uma porta de vidro aqui, e ele falou, eu te amo, e eu falei, não, eu nem respondi ele direito. Eu falei, filho, depois a gente fala, porque eu precisava de silêncio. Eu tava, não sei se era gravando um vídeo, uma reunião, alguma coisa. E eu perdi isso dele, assim, eu respondi com uma rispidez, à toa. Então eu posso falar que eu tenho que trabalhar. Eu posso trazer, por exemplo, uma ideia de trabalhar com mais alegria. E quem trabalha em casa, né? E não perder as coisas simples. Como eu te amo teu filho. Então, é uma outra ideia que eu posso estar trazendo. Ou, por exemplo, esse meu outro filho, o Antônio, um dia eu estava muito disperso no celular, estava aqui, né, mexendo ali, nem era coisa importante, eu estava olhando no Instagram, e aí eu falei, cara, a vida está passando, e eu não estou prestando atenção nas coisas que verdadeiramente importam, e eu podia estar olhando para ele. Aí eu parei de mexer no meu celular, parei na hora eu soltei e falei, cara,
deixa eu prestar atenção no meu filho. E prestei atenção no meu filho. Quando eu olhei para ele, eu vi um sorriso assim profundo, quase que penetrando a alma. Então, é o sorriso do meu filho que eu estava perdendo por rolar o feed no Instagram. Rolar o feed. Olha só que coisa ruim, né? E aí a vida tá passando, você tá perdendo. Então aqui são pontos que eu posso estar trazendo, são histórias que eu posso estar refletindo. Bem interessante e vai ajudar bastante. Então, e o outro aqui, leitura, vamos jogar para cá. Como é que você pode estar fazendo, tá? Então aqui eu tenho meu Kindle. Você pode usar livro também, físico. Deixa eu pegar um com livro físico aqui. Armas da Persuasão, do Cialdini. Pronto, vou fazer aqui esse processo. Vou fazer nos dois. Primeiro aqui o livro aqui no Kindle. Vamos lá. Aqui eu vou... Qual o jeito mais fácil que eu acho? Aqui é um livro do Hormônios em inglês, mas eu vou tentar... Claro, você pode pegar em português, não vai mudar nada, tá? É só o livro ser bom. Você vai olhar aqui o índice do livro. Então, por exemplo, ele falou aqui de um ponto que é o Grand Slam Offers, que é como é que você faz uma oferta que seja impossível de ser ignorada. E aí eu posso trazer isso. Então, um dos pontos que eu vou extrair é como criar ofertas impossíveis de serem ignoradas. Tá? Ou outro ponto aqui, eu posso estar passando aqui e aí pontos em destaque. Aqui traduzindo, né? Faça as pessoas ver sua oferta tão boa que eles se sintam estúpidos em negar. Então tá dentro desse ponto, acho que não vale a pena falar. Mas eu posso estar passando, e algum dos pontos, cara, me levou a achar que é um ponto interessante, eu posso estar fazendo uma oferta, ou posso estar fazendo um conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala dos 3 grandes nichos, e eu posso estar fazendo uma oferta, né, explicando os 3 grandes nichos, que é dinheiro, saúde e relacionamento. Enfim, aqui são vários pontos. Vamos olhar aqui, ó, não sei se dá para ver certinho, aqui Armas da Persuasão, mesma coisa. Vou lá no índice e aí vou pegando aqui o índice. Tem vamos ver o que eu posso falar. Armas da Persuasão, ele vai trazer as armas, né? A afeição, autoridade, escassez, tá. Aí pronto, um dos capítulos aqui, não sei se dá para ver, escassez. Aí eu posso criar um conteúdo que eu vou explicar como usar a escassez. No meu caso, eu não gosto de usar de forma mentirosa tudo, então de forma íntegra. E vender mais. Pronto, aqui é um ponto. E aí você pode usar inúmeras maneiras aqui, só um exemplo do livro, beleza? Então vamos recapitular aqui, ó. Você pode trazer conteúdo, extrair conteúdos infinitos do teu... aqui não, aqui. Você pode trazer conteúdos infinitos pegando ideias ali do YouTube, você pode pegar ideias do Instagram, você pode pegar ideias de livros, você pode pegar das suas histórias. Só que isso aqui você já vai conseguir trazer no mínimo. Ó, se você pega 5 por dia aqui, ao longo de um mês, você pegou 150 ideias. Olha o poder disso. História. Se você trouxer uma história por um acontecimento ali do teu dia, por 30 dias você tem 30 acontecimentos. E não precisa de algo espetacular, não. Por exemplo, hoje, aqui no meu escritório, essa mesa levanta e eu consigo andar numa esteira e trabalhar. Isso é algo que eu estou fazendo todos os dias. Hoje eu caminhei 12 minutos usando a esteira. 12 quilômetros usando a esteira. E isso aqui está sendo uma superação para mim, está me fazendo trabalhar melhor. Então eu posso falar sobre isso. Pô, como é que eu estou conseguindo trabalhar melhor, render mais e ainda fazer algo bom para o meu corpo, para a minha saúde, para o meu físico. Então, isso aqui é algo que aconteceu hoje, né? Vem acontecendo outros dias, mas é algo que aconteceu hoje. Então aqui é uma história. Não precisa de ser algo grandioso, nem algo complexo, não. Coisas simples ali do dia. Essa parte dos sonhos do meu filho, algo simples ali, que pode passar despercebido. Agora, se você estiver atento, se você realmente parar e ficar refletindo, cara, eu vou trazer uma história do meu dia, vou alimentar um ponto do banco de ideias, vou trazer um ponto ali das leituras, você vai conseguir trazer muitos conteúdos. Então, essa é a primeira parte, beleza? Aqui você já vai conseguir filtrar e ter, sei lá, como eu te falei, 50 ideias, 100 ideias, vai depender um pouquinho ali do teu esforço, mas por pouco tempo você já consegue ter muitas ideias. Se eu parar aqui 1 hora e ficar no YouTube e no meu Instagram pesquisando conteúdo de outras pessoas, eu já vou ter muito mais do que 50 ideias, muito mais. Então, isso aqui você só precisa de ter um tempinho e você vai colher muitas ideias. Depois a gente vai para o terceiro ponto,
que é onde a gente vai aqui, ó. A gente vai fazer o processo de na verdade não é aqui não. A gente vai fazer o processo para o que a gente tem que fazer para saber se uma ideia é boa. Então, beleza. Falamos aqui do primeiro ponto, vamos cair aqui para dentro do segundo ponto, a gente vai abordar tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui agora. Qual que é a diferença de um conteúdo curto para um conteúdo profundo? O que é um conteúdo curto? Conteúdo curto, TikTok, Instagram e outras redes aí semelhantes que fazem videozinhos de 30 segundos, videozinhos de 1 minuto, stories ali que somem depois de 24 horas, isso aqui é conteúdo curto. Então, conteúdo curto, a gente pode colocar assim, ó, conteúdo, o que é? Conteúdos de até 2 minutos, vamos colocar assim, conteúdos curtos, um conteúdo até 2 minutos. Quais são as redes? Principalmente Instagram, TikTok, pronto. Qual que é o objetivo de um conteúdo curto? O objetivo de um conteúdo curto, uma rede social que é feita para conteúdo curto, ela é feita para você ficar ali viciado, dopamina, ela não é feita, se você analisar o Instagram ele não é feito para ficar ali muito tempo com você, nem para resolver um problema teu. Ele não é feito para isso. Ele é feito para dar uma descarregada dopamina. Então, ela é feita para a pessoa ficar ali, ó, toda hora. Então, ela não é feita para você aprender. Ela é feita mais para descarregar dopamina. Para você, entre aspas, tá? Desestressar, porque se você for ver uma rede social, ela estressa muito mais, a rede social não, né? Porque o YouTube também é, mas por exemplo, o Instagram, o TikTok, ele vai te deixar muito mais ansioso, agitado, então é importante até que você tenha muito cuidado e diminua cada vez mais pelo menos é o que eu estou fazendo, o consumo nessas redes. E a duração, eu já tinha colocado aqui, duração de até uns 2 minutos. Dificuldade para fazer. Normalmente esse tipo de conteúdo ele é mais fácil. Só que o que as pessoas estão fazendo? Gastam um tempo gigantesco para você ficar editando rios, ficar criando um rios ali muito melhor. Isso aí é ruim, porque a pessoa vai ficar um tempinho curto no teu rios, a não ser que seja uma pessoa muito grande, até muito destaque, mas no geral isso aqui vai ser algo ali que a pessoa vai ficar um tempinho e ela vai passar para outro rios e vai esquecer de você. Taxa de retorno eu considero muito ruim, então a pessoa ficou no teu Instagram ali ela ficou no Instagram 1 hora. Se você faz isso hoje, se você olhou o teu Instagram, o que você lembra? Quem você consumiu o conteúdo? Provavelmente você não vai, se você ficou 1 hora, você vai lembrar de 1 minuto, 2 minutos, talvez 2 pessoas que você microfone aqui, talvez 2 pessoas que você interagiu, o resto você não vai lembrar. Isso eu tô falando de hoje. Imagina daqui a uma semana. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que no final do dia você vai lembrar de mim. E ainda mais quando você vê tudo que eu te mostrar até o final. Aí você vai lembrar mais ainda. Por quê? Porque eu tô te dando um conteúdo bom, tô te dando um conteúdo denso que você vai aprender. Então a diferença, a taxa de retorno aqui ela é muito maior. Inclusive, se você chegou até aqui, deixa o teu like, por favor, ajuda esse canal, deixa o teu joinha aqui. E também se inscreve no canal. A maioria dos meus vídeos estão sendo assistidos por pessoas que não são inscritas no canal. Então se inscreve no canal. Vamos continuar aqui. E você tem que ver o tipo de conteúdo que mais faz sentido para você. Por exemplo, para mim o que mais faz sentido é um conteúdo denso. Por quê? Porque é um conteúdo que eu vou gastar mais tempo e eu gosto mais, eu acho que faz mais sentido. Eu não quero marketing apelativo, então eu não quero ficar consumindo horas de conteúdo raso. Então, para mim, o que mais faz sentido é o conteúdo denso. O que mais faz para você? Agora vamos falar do conteúdo profundo. A diferença que eu vou fazer, eu vou jogar aqui para baixo e a gente vai trazer esses mesmos pontos. Vamos trazer para cá. Conteúdo denso. A gente pode colocar que é o conteúdo ali de conteúdos de mais de 5 minutos. Então vamos colocar ali 5 minutos, colocar 10, mais de 5, tá bom? Mais de 5 minutos eu já considero conteúdo denso. Redes sociais, YouTube, ou se você escreve cartas, por exemplo, tem um Substack, que é para escrita de cartas. Objetivo, deixa eu apagar aqui que vai ficar melhor. Peraí. Objetivo, normalmente as pessoas estão aqui no YouTube para aprender sobre algo, então ela não está passeando só para descarregar, até às vezes é para descarregar dopamina e tal, mas assim, é uma dopamina melhor, de maior qualidade, porque a pessoa vai querer aprender sobre algo. Então, duração a gente já falou. Dificuldade, pode ser um pouco mais difícil com o tempo? Pode, mas eu acho que com o tempo fica mais fácil.
Então, o YouTube mesmo, você tem talvez mais dificuldade ali, você precisa de algo que demande mais de você, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Você vê, eu já acho que hoje é meu 10º vídeo e cada vez vai ficando ele mais fácil, mais natural. Taxa de retorno, eu considero muito melhor. Aqui você tem que fazer, só ter um cuidado com um ponto. Tem muita gente que vende pelo Instagram e eu mesmo, 90% das minhas vendas até hoje foram pelo Instagram. Então, eu estou falando aqui taxa de retorno melhor nesse meu caso, que eu quero consumir, que eu quero dar para as pessoas um conteúdo denso, que depois eu quero que as pessoas evoluam para minha mentoria, para minha consultoria. Então, no meu caso é melhor. Mas, por exemplo, eu tenho uma sociedade que a gente vende 90% pelo Instagram, e o Instagram é muito melhor. Por quê? Porque o público que consome esses produtos da minha sócia, ele é um público mais velho e ele é um público que não está no YouTube, ele é um público que está no Instagram. Então, para lá, a taxa de retorno, nesse caso, é melhor para mim no Instagram. Então, isso aqui vai depender de você. Eu vou colocar, depende, tá? Depende, então, do objetivo do público, tá? Para mim, no meu caso, é YouTube, no meu caso, e da minha sócia, lá em Instagram. Então isso aqui vai depender. E o que faz mais sentido para mim? Para mim, como pessoa, faz mais sentido estar produzindo no YouTube. No caso, a minha sócia está no Instagram. Então isso aqui vai depender também desses inúmeros fatores. E agora, vamos cair para o terceiro ponto. E a gente vai falar do como a gente... Aqui é um ponto essencial. Como uma ideia ela é boa. E aqui vai precisar de um elemento muito importante. E depois eu vou para o principal ponto desse vídeo. Se você chegou até aqui, você vai ficar... Eu acredito que você vai ficar impressionado com a quantidade de conteúdo que você pode gerar a partir de algumas ideias. Então, como é que você sabe se uma ideia é boa? Você vai... Aqui está o segredo, tá? Não adianta refletir e pesquisar. Mas não adianta achar que é uma ideia mirabolante, que é algo, nossa, é uma novidade. Não, você vai refletir. Uma ideia boa, ela vai ser boa quando você para pensar se uma ideia é boa. E pode ser que no início você erre, mas com o tempo, com mais pesquisa e mais reflexão, você vai encontrar as melhores ideias. Então, não adianta você sair fazendo se você não reflete. Então, como eu gosto de fazer isso? Todo dia, final da tarde. Agora está mais difícil para mim, questão de rotina com as crianças, tudo, mas hoje mesmo vai dar para fazer. Quando der umas 5 horas da tarde, estou gravando esse vídeo 1 hora. Quando der umas 5 horas da tarde, eu vou caminhar lá na rua e vou refletir. O que eu faço de errado? Eu confesso que às vezes eu vou lá e pego o celular, mas sim, você não deve pegar o celular, você tem que realmente se desligar e trazer ali alguns pontos de reflexão para o teu negócio, para ideias, não só ideias de conteúdo, né? Você pode trazer para o teu negócio, você pode trazer ideias de conteúdo, você pode trazer coisas que você tem que decidir. Isso aqui no momento de uma caminhada com a mente vazia é muito bom. Tem outras pessoas, então, deixa eu colocar aqui para você. Então, por exemplo, um momento de caminhada. Tem outras pessoas que gostam bastante ao acordar. Então você acorda, pelo amor de Deus, não pega do celular, acorda. Se você faz alguma oração, faz tua oração e tudo, e depois fica calmo, vai refletindo, e ali vem boas ideias. Tem muita gente que tem muita ideia, e eu tenho também no banho. Quando eu estou cansado e à noite tomo um banho quente, vem muitas ideias boas, dá para você refletir bastante também. Então aqui é outro momento, e outros que você vai ver ao longo do tempo com a mente vazia. Você precisa ter um momento ali de tédio mesmo, sem estar consumindo nada, deixa todos os pensamentos ir embora, para e começa a pensar. Isso aqui talvez seja a maior potência na atualidade. A pessoa parar e pensar um pouco. Maior potência. Deixa eu colocar aqui para baixo. Não vai ficar ruim. Pronto. Maior potência na atualidade. E agora a gente vai falar do último ponto, que é o processo de multiplicação, e eu vou te mostrar, depois eu vou te explicar porque que tá esses números aqui, mas você vai entender aquilo que tu precisa estar fazendo para ter conteúdos infinitos. É literalmente isso. Quando você fizer isso, você nunca mais vai sentir falta de um conteúdo. Para ter muitos conteúdos, a primeira coisa que você tem... Deixa eu abaixar isso aqui que vai ficar melhor pra gente. Primeira coisa que você tem que definir são suas... premissas, tá? O que é a... Pronto, agora vai ficar melhor. O que é a premissa? A premissa é a ideia do seu conteúdo, é aquilo que a pessoa tem que aprender quando ela consumir o teu conteúdo. Então, por exemplo, esse vídeo, qual que é a premissa? A premissa é você criar conteúdos infinitos, você ter ideias infinitas e você nunca mais travar
ao pensar em algum tipo de conteúdo que você vai fazer. E é isso que você tem que pensar. Quais são as premissas que eu tenho qual é a premissa que eu quero usar quando a pessoa consumir determinado tipo de conteúdo? Pode ser um conteúdo de 10 segundos, pode ser um conteúdo de 2 minutos, pode ser um conteúdo como esse que eu já nem sei quanto tempo vai ficar, de meia hora. Não importa. O que a pessoa tem que aprender? Até numa aula, o que a pessoa vai aprender ao consumir o meu conteúdo? Se você não tiver a premissa clara, seu conteúdo vai ficar ruim. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a premissa, e você já aprendeu a ter ideia disso aqui. Então, quando você mapeia esses pontos, você está mapeando, por exemplo, 20 premissas, 30 premissas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Uma vez que você definiu a premissa, você pode abordar essa premissa por inúmeros ângulos. Eu vou te trazer 12 ângulos aqui. E depois você pode usar vários frameworks, por exemplo, um framework de história, um framework de checklist, um framework de oportunidade, que eu vou te trazer 8 frameworks aqui. Então, você já começa a entender esse ponto aqui, porque que eu coloquei 12 e 8, e porque com isso aqui você vai ter ideias infinitas de conteúdos. Então, deixa eu te mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Vou te mostrar aqui no meu Notion. Pronto, aqui é meu Notion, e eu extraí 3 ideias que eu peguei, isso aqui eu extraí só do Instagram. Eu peguei Instagram de concorrentes e peguei 3 ideias que eu vou fazer com você na prática. Como é que eu faria isso e como você pode estar fazendo, tá? Então vai ficar muito claro para você. Peguei 3 ideias, isso aqui em quê? Em 20 minutos, mais ou menos, 15 minutos, no máximo 20. Vou colocar aqui 20 minutos. Eu extraí 3 ideias dos meus concorrentes. Poderia pegar muito mais, tá? Mas só para você ver aqui na prática como é que eu faria. Então, eu posso abrir aqui o ChatGPT e eu vou colocar assim, ó. Opa. Aqui são os ângulos. Não, aqui eu já estava fazendo na prática para você ver. Pronto, aqui. Coloquei 13 ideias de conteúdo que posso falar. Meu público, eu vou colocar aqui em áudio que é melhor. ChatGPT, meu público é o seguinte: eu tenho 3 pessoas com as quais eu gosto de me comunicar. Então, primeiro público são pessoas que ainda não vendem no digital, elas têm uma autoridade fora do digital, mas elas não vendem ainda e elas querem vender. O segundo tipo de público são pessoas que elas até vendem no digital, então elas têm pacientes que elas conquistam pelo digital, elas têm mentorados que elas conquistam, mas elas ainda não estão satisfeitas com o resultado e querem vender mais. E um terceiro público são pessoas que já estão satisfeitas com o resultado, já conseguem vender bem no digital, mas está sentindo uma falta de tempo. Então são pessoas que elas não têm tempo ali para fazer o que quer, para ficar com a família. Pronto, aqui eu estou colocando, eu tenho um prompt um pouco mais sofisticado, mas eu estou colocando aqui para você o que você pode estar fazendo ali na prática, muito fácil. Tá? Então eu joguei as 3 ideias. Aí eu vou colocar aqui, ó, com base nessas 13 ideias, me traga mais 30 ideias semelhantes, 30 ideias diferentes. Pronto, coloquei aqui. Aí o ChatGPT vai me trazer 30 ideias diferentes. Então, eu tinha 13 ideias. Eu vou usar aquelas 13 ideias. Agora eu tenho mais 30. E aí eu vou ter 30 ideias de conteúdo. Então, eu vou falar para compile com as minhas ideias iniciais. Pronto, aí ele vai me trazer e a gente vai ter ali umas 40 e poucas ideias de conteúdo. Agora você vai ver a mágica acontecer, tá? Então vamos voltar aqui para o meu material. Olha só, a primeira coisa eu estou definindo as premissas. Cada uma dessas ideias, eu vou ler aqui com você, ela vai ter uma premissa. Depois eu vou te mostrar o ângulo, depois o framework. Então beleza, coloquei aqui, ó, compile com as minhas ideias. E pronto, deixa eu já te mostrar o que é o ângulo aqui. Eu até cheguei a abrir ângulo aqui. Eu tenho 12 ângulos de conteúdo. Primeiro ângulo, diagnóstico. Segundo ângulo, causa raiz. Terceira, revelação. Quarto, história pessoal. Quinto, transformação. Sexto, inversão lógica. Sétimo, prática. Enfim, filosofia, prova, resultado. Pronto, não vou ler aqui para você, mas eu tenho 12 ângulos que eu posso estar falando com as pessoas. Eu vou copiar esses ângulos aqui. Inclusive, se você me seguir, se você chegou até aqui
e me mandar um oi lá pelo Instagram, eu vou te dar esse material aqui dos 12 ângulos, tá? Que é um material que eu só libero em consultoria, mas eu vou liberar para você. Ó, ele me trouxe 43 ideias. Ó que legal. Agora olha só o que eu vou fazer. Aqui que a mágica começa. Primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou pegar uma premissa, eu vou linkar com um ângulo e vou linkar com um framework, tá? Então, você vai ver que se a gente multiplicar isso, eu já multipliquei, dá 2.880 ideias, a partir de uma ideia. Por quê? Porque a partir de uma premissa eu posso usar um ângulo, um dos 12 ângulos, e eu posso usar um dos 8 frameworks. Deixa eu até já te mostrar aqui quais são os frameworks. Aqui está o ângulo, então aqui tem várias coisas, são materiais que eu tenho, e os frameworks que eu uso, esses aqui, são esses. Framework de usar um framework mesmo, de passo a passo, usar um framework de história, de checklist, falar algo polêmico, mitos e verdades, dores e crenças. Com isso aqui, a gente já tem ideias infinitas. E o que a gente vai fazer? Eu vou aqui, ó, não, esse aqui é um antigo meu, eu vou usar aqui 43 ideias, e eu vou colocar aqui, ó. Aqui estão 12 ângulos de abordagem. Aqui eu vou colocar meus 12 ângulos que eu te falei lá no material. Que se você me seguir e mandar um oi lá pelo Instagram, eu vou te mandar também. Então aqui estão os 12 ângulos. Aqui estão meus 8 frameworks. Aí eu vou colar aqui os 8 frameworks que... Pronto. Frameworks. Criei. Agora eu vou pedir para o ChatGPT o seguinte. A partir disso, monte uma tabela com... Eu vou colocar 60 ideias. Ideias de conteúdo. Então vou pedir... Não, deixa eu pedir com 30, para ficar mais fácil a gente ver aqui ver rapidamente acontecendo. Com 30 ideias de conteúdo, tem que ter um ângulo, um framework, e eu vou pedir um exemplo. Pronto, vamos lá. Aí ele vai fazer a mágica, ele vai me trazer 30 ideias de conteúdo com um ângulo e um framework. Só para você ver, por que que dá 2.280? Porque assim, ó, a partir de um ângulo, vamos supor que eu escolhi a premissa A, tá? Eu escolhi o conteúdo A, 1, né? Vamos colocar como número. Escolhi o conteúdo 1, aí eu posso pegar o ângulo. Qual o ângulo aqui que a gente... Vamos aqui para o meu material? Não, aqui. Eu posso pegar aqui um ângulo de diagnóstico, por exemplo, com um framework de, sei lá, de uma história. Então, a partir de uma história, eu vou fazer um diagnóstico a partir da ideia tal. Se a gente multiplicar isso, dá 2.280. Por quê? Porque essas 30 ideias, cada uma dessas ideias eu posso usar um ângulo diferente e um framework. Depois eu posso misturar com 12 ângulos e com 8 frameworks. Então, fica realmente ideias infinitas. Só que você não precisa fazer tudo isso. Você pode jogar para o ChatGPT. E aqui é um ponto. Por que eu falo que você tem que refletir? Cadê? Aqui, se você não reflete, você vai pedindo tudo para o ChatGPT e você vai ficando burro. Mas fazer esse cruzamento de dados, o ChatGPT ele é muito bom e não vai te deixar mais burro. Inclusive vai te dar bastante ideias, mas pensa antes. Então olha só, uma ideia. Olha só que incrível isso. Trabalhar demais. Qual é a premissa do conteúdo que eu vou falar? Independente se é conteúdo profundo ou raso. A ideia é trabalhar demais não é sinal de sucesso. Eu usei uma abordagem, um ângulo de inversão lógica. Eu vou usar o framework polêmico e aí aqui ele traz um exemplo, né? Quem trabalha 12 horas por dia não está crescendo, está apenas apagando incêndio. Então, eu estou falando algo polêmico. Eu estou usando o framework de falar algo polêmico e usando a abordagem de inversão lógica. Eu posso usar outra coisa qualquer. Só para você entender, olha só. Vamos supor que eu pegue isso aqui e eu vou falar, use agora a abordagem de diagnóstico. Abordagem não, o ângulo de diagnóstico. Só para você entender. Olha só que legal isso aqui. Só que eu não vou fazer isso, não vai ser assim que você vai ter um ano de ideias, tá? Só para você entender. Então, olha só, trabalhar demais não é sinal de sucesso, ângulo diagnóstico. O que está errado? Framework polêmico.
Posso usar assim, ó. Se você trabalha o dia todo e ainda sente que o dinheiro não vem, o problema não é a falta, se fosse a falta de direção. Você não mandou bem, por isso que você tem que fazer uma análise. Aí você pode usar esse aqui, ó. Posso falar assim, ó, não gostei. Use um framework de passo a passo. Pronto, eu mudei, não gostei do que ele falou, use um framework de passo a passo. O ChatGPT, ele, se você não tiver um senso crítico, você vai sair fazendo as coisas e vai ser muito ruim. Então, é importante que você pegue e você coloque isso na tua linguagem, que você faça um filtro para ver se aquela ideia é boa ou não. E aí pronto, agora ele trouxe para mim um passo a passo. Então, ó, pode fazer tudo uma tarefa, delega operacional, crie rotinas, pronto. Esse aqui eu já achei interessante. E aí eu posso estar brincando e fazendo várias ideias. Mas como é que eu gosto para você ter realmente ideias infinitas? Você pode pegar tudo isso aqui, você copia para saber que o chat, para você estar falando tudo isso. A partir disso, me traga mais 60 novas ideias. Eu podia pedir 300, 200, mas vou pedir só 60 novas ideias da seguinte maneira. Mantenha a premissa. Então, olha só, essas ideias, 30 ideias de premissa, eu vou manter. Mantenha a premissa e mude somente o ângulo e o framework. E olha só que coisa incrível, eu estou mantendo a premissa. Se eu mudar a premissa, eu consigo mais 10 ainda. Eu estou mantendo a premissa e eu estou só pedindo para mudar o ângulo e o framework. Então isso aqui pode trazer um resultado realmente incrível, incrível mesmo. E não tem nenhum problema você não mudar a premissa, porque quando você quer ser conhecido por algo, você não precisa estar falando de 50 coisas diferentes. Não, você precisa de falar 5, 7, 8 coisas, 3 coisas às vezes diferentes. Só a magia está... A magia não está em falar novas coisas, a magia está em você falar as mesmas coisas de maneira diferente. Isso aqui vai te proporcionar exatamente isso. Você vai conseguir falar de inúmeros pontos de vista sobre a mesma coisa. Então, se você quer ensinar, como é meu caso, né, a pessoa a vender no digital com mais tranquilidade, eu só tenho que falar isso de 10 maneiras diferentes, de 20 maneiras diferentes. E mudar o ângulo e mudar a abordagem, o framework, isso aqui vai me possibilitar a pessoa me conhecer a partir disso. Então, uma hora eu trago na forma de checklist, outra hora eu trago de forma de passo a passo, de diagnóstico, trazendo provas, e eu vou misturando isso. E se você for fazer um vídeo no YouTube, você vai usar a mesma ideia, só que você vai expandir e você vai falar de uma forma mais densa. Então, se eu crio um carrossel, ou se eu crio um rio de conteúdo infinito, eu vou falar isso em 30 segundos, 1 minuto. Se eu faço isso em um vídeo no YouTube, eu vou falar nisso em sei lá quantos minutos já deu esse vídeo. Então, o que vai mudar não é propriamente o tipo de conteúdo, o que vai mudar é a abordagem a partir da tua rede social que você for usar. Então, a partir disso, só para a gente fechar, você tem 2.000, só disso aqui, tá? Você tem 2.880 ideias, com 30 premissas. Se você aumentar para 40 premissas, 50, você tem muito mais. Se você quiser outros ângulos, que não só esse, você consegue também muito mais variações. Mas não precisa, tá? Esses 8 ângulos aqui, 12 ângulos e 8 frameworks já está mais do que suficiente. Então, você só vai mudando aqui a premissa e você vai conseguir ter conteúdos infinitos. Beleza? Então, ó, se você chegou até aqui, por favor, deixa esse teu like que ajuda esse canal a crescer. Se inscreve no canal e me manda uma mensagem no Instagram. Se você quiser, eu vou te mandar todos aqueles, cadê? Aqui. Todos aqueles aqui, todos esses ângulos aqui para você conseguir ter muito mais resultado. Beleza? Então, te espero lá e até o próximo vídeo.